Começar essa aula falando para os senhores que é um prazer imenso estar reunido com vocês nessa maravilhosa manhã de sexta-feira para juntos brincarmos, compartilharmos e nos divertirmos com a ciência mais linda, fantástica, sensacional e apaixonante de todas, que é a nossa linda física, jovenzinhos, nossa maravilhosa física. Espero que estejam todos bem, espero que estejam todos em casa e protegidos, tá bom? Jovenzinhos, olha só que coisa bacana. Semana passada, nós começamos a falar sobre gravitação. Então, é um tópico que é da mecânica, mas que é um pouco diferente dos assuntos tradicionais que nós estamos acostumados a conversar. Então, na semana passada, nós fizemos uma introdução à gravitação. Nós falamos sobre o modelo do sistema solar, modelo geocêntrico e heliocêntrico. Vimos quem foram os principais responsáveis em organizar esses modelos. Nós conversamos também sobre a forte influência que os gregos tiveram nesses modelos, que a Igreja Católica também teve nesses modelos, os problemas que cada cientista enfrentou durante a proposição de cada um desses modelos também. E hoje nós vamos continuar falando sobre os modelos de sistema solar. Então, só para vocês lembrarem como que nós tínhamos encerrado. Ptolomeu fez a proposta do modelo geocêntrico, ou seja, que a Terra estava no centro do sistema solar. Copérnico, alguns anos depois, fez uma proposta diferente. Ele disse que era o Sol que estava no centro e que os outros planetas estavam orbitando a Terra. Legal? E a igreja não aceitou a proposta de Copérnico, porque ela entendia que tirava a beleza da obra divina, tirava o homem do centro da vontade de Deus. E aí Copérnico acabou negando tudo que ele tinha escrito, o livro que ele tinha feito foi proibido de ser lido, foi para o index, só o alto clero da igreja tinha acesso a esse material, tá bom? Porém, depois de algumas guerras e de algumas mudanças religiosas, teve algumas pessoas que continuaram fazendo observações celestes. E uma dessas pessoas que continuou fazendo observações celestes foi Tycho Brahe. Galera, Tycho Brahe era um cara muito bom em fazer observação. Ele olhava para o céu e conseguia identificar. Aquela lá é Vênus, ali é Marte, aquela estrela é tal. Ele conseguia identificar as constelações. Eu não sei se vocês já tentaram fazer essa atividade, olhar para o céu e identificar a constelação que está sobre a nossa cabeça naquele momento. É muito difícil conseguir identificar essas constelações. E Tycho Brahe tinha essa habilidade, ele conseguia perceber e identificar essas constelações. Ele era tão bom nisso que ele ganhou entre aspas, né, teve sobre domínio dele durante um período uma ilha só para ele fazer observação. Ele construiu um observatório e fez as suas observações astronômicas de lá. Então, o rei que deu a ilha para Tycho Brahe tinha um objetivo. Ele queria que Tycho Brahe fizesse observações astronômicas com o intuito de dizer para ele os melhores momentos de fazer guerra, de fazer plantio e colheita. Então, eles entendiam que os astros influenciavam nessas decisões também. Tá? Então, esse era o objetivo do rei. Tycho Brahe não acreditava nisso, mas ele queria a ilha para fazer o observatório, então ele passava algumas informações para o rei e o rei dava as interpretações que queria para aqueles dados, tá bom? Só que ao mesmo tempo que Tycho Brahe era muito bom em olhar para o céu e fazer coleta de dados, ele tinha dificuldade em interpretar esses dados. Ele não conseguia fazer levantamentos, chegar a conclusões a partir dos dados que ele tinha. Ele abriu como se fosse um teste seletivo para contratar um assistente, uma pessoa para fazer os cálculos que ele não conseguia. E aí ele abriu o teste seletivo e quem foi fazer esse teste foi um sucesso, foi Johannes Kepler, que é o cara que nós vamos estudar as leis hoje. Então, Kepler, ele era um excelente matemático e ele vinha de uma família alemã muito pobre. Então, ele ia fazer um ensino gratuito, que naquela época era oferecido até o quarto ano do ensino fundamental, que hoje é a nossa quinta série. E dali em diante, só quem tinha dinheiro para pagar conseguia fazer o restante do ensino. E ele era tão bom que os professores se organizaram e conseguiram uma bolsa de estudos para ele. Então, ele continuou estudando de forma gratuita até o fim do ensino fundamental e médio, e da mesma forma ele ingressou na graduação.
tá bom? E ele foi e fez os testes lá com o Tycho Brahe e foi aprovado. Só que, jovens, Tycho Brahe, ele era um cara meio ogro, né? Ele era um cientista, morava sozinho, então ele não tinha muitas, como a gente vai dizer assim, ele não era muito polido naquilo que ele falava e na forma como ele fazia. Já Kepler era um menino religioso, um menino que acreditava em Deus, criado por uma família religiosa. Ele tinha todo um grupo de costumes diferenciado, era um menino educado. E quando ele fez o teste, tem um problema na internet aqui. Acho que voltou, né? Quando ele fez o teste para trabalhar com o Tycho Brahe, ele foi morar com o Tycho Brahe no observatório. E aí ele entendeu o quê? Que ele ia ser um ajudante de Tycho Brahe no sentido de que eles iam fazer pesquisa juntos. Eles iam olhar para aqueles dados, dar interpretações para aqueles dados. E Tycho Brahe não. Tycho Brahe tratava ele como um computador humano. Chegava e falava assim, ó, faz essas contas aí primeiro, quero que você faça tal conta. Kepler ficou um pouco chateado, porque ele queria fazer pesquisa junto com o Tycho Brahe, não ser um mero assistente fazedor de contas. E eles começaram a se desentender. Tycho Brahe tratava ele meio que na botina também, não era muito educado. Então eles estavam tendo alguns atritos, eles não estavam se entendendo muito bem. Mas aí, jovenzinhos, misteriosamente, de uma forma muito estranha, também muito suspeita, Tycho Brahe veio a morrer. Ele morreu e ele morreu envenenado, jovenzinhos. Quem envenenou Tycho Brahe, nós não sabemos. A única pessoa que morava com Tycho Brahe era Kepler. Foi Kepler que envenenou Tycho Brahe? Não sabemos, não foi provado nada, beleza? Tycho Brahe, como ele era uma pessoa de gênio forte, ele era muito mal educado, ele tinha muitos inimigos. Ele havia tratado muitas pessoas de forma muito má. Então, ele tinha muitos inimigos. Então, qualquer uma dessas pessoas poderia ter envenenado Kepler. Não acredita-se que foi Kepler, porque apesar de não gostar de Tycho Brahe, ele era um cara religioso, que acreditava em Deus. Então, não se acredita que ele ia romper com seus princípios para poder se vingar de Tycho Brahe e ficar com os dados dele. Tá? Mas Tycho Brahe morreu. E adivinha só quem que ficou com todos os dados de Tycho Brahe? Kepler. E a partir daí ele começou a fazer pesquisa e tentar entender como eram as órbitas dos planetas, como era o comportamento celeste. Tycho Brahe, ele era tão egocêntrico que ele tinha criado seu próprio modelo de sistema solar, que ele chamou de sistema ticônico. Ele colocou a Terra no centro, o Sol orbitando a Terra e todos os outros planetas orbitando o Sol. Conseguem pensar na maluquice que é isso? Eu vou compartilhar minha tela com vocês para poder mostrar qual foi a proposta que Tycho Brahe havia feito de sistema solar. Olha só. Então ele falava aqui, a Terra estava aqui no centro, beleza? E aí os outros planetas estavam orbitando a Terra. Aliás, os outros planetas não. O Sol estava orbitando a Terra. Então vou fazer o Sol aqui. E aí os outros planetas estavam orbitando o Sol. Então vou fazer aqui agora o desenho das órbitas, tá bom? As órbitas eu vou fazer esse azul bem clarinho para ficar mais fácil vocês entenderem, tá? Então essa seria a órbita do Sol em volta da Terra e essa seria a órbita dos planetas em volta do Sol. Conseguem pensar a doideira? O Sol está aqui, ó, dando voltas na Terra, enquanto esses planetas, eu desenhei só um, mas seriam todos os planetas, estariam dando voltas em torno do Sol. Então, o Tycho Brahe acreditava nisso, ele queria que Kepler provasse que isso era verdade. Kepler não acreditava que isso fosse verdade. Kepler acreditava que o modelo mais correto era o modelo de Copérnico. E depois que Tycho Brahe morreu, Kepler começou a trabalhar para mostrar que o modelo de Copérnico era verdadeiro. Então, esse se tornou o objetivo de Kepler, mostrar que o sistema heliocêntrico proposto por Copérnico era verdadeiro. E aí, jovenzinhos, quantos anos vocês acham que Kepler trabalhou nos dados que Tycho Brahe tinha, tentando provar
que Copérnico estava correto? Será que foi um mês? 6 meses? Um ano? Não, jovenzinho, não foi. Foram 9 anos, jovenzinhos, de estudos de Kepler em cima dos dados do Tycho Brahe, tentando provar que Copérnico estava correto. E sabe qual foi a conclusão que Kepler chegou? Que Copérnico não estava correto, que tinha alguns errinhos nas anotações de Copérnico, ou alguns detalhes que precisariam ser ajustados naquele sistema, tá bom? E são esses detalhes que Kepler descobriu de ajustes no modelo heliocêntrico que ficaram conhecidos como as leis de Kepler, que é o que nós vamos estudar hoje, tá bom? Na verdade, vamos relembrar, né? Porque eu conversei com o professor de física do 9º ano de vocês e ele me disse que já trabalhou esse assunto com vocês. Então, é só para a gente relembrar e aprofundar um pouquinho, tá bom? Então, vamos entender o que foi que Kepler chegou de conclusão, tá bom? Então, leis de Kepler. Jovens, então Kepler tentou provar que o modelo de Copérnico era verdadeiro, porém chegou à conclusão de que tinham alguns ajustes. Que ajustes foram esses que Kepler percebeu? Ele escreveu na forma de leis. Então a gente vai ver qual foi a primeira lei escrita por Kepler. Ó, a primeira lei ficou conhecida como Lei das órbitas, jovenzinhos. Lei das órbitas. Então, se vocês lembrarem, o que Copérnico tinha proposto? Ele tinha proposto que a órbita dos planetas ao redor do Sol, ela era perfeitamente circular. Então, o Sol estava no centro e a órbita dos planetas em torno do Sol era perfeitamente circular. E Kepler chegou à conclusão de que isso estava errado, que na verdade a órbita dos planetas ao redor do Sol era elíptica. Órbitas elípticas. O que é uma elipse, jovens? Elipse é essa figura aqui, ó. Uma circunferência achatada. Eu vou fazer aqui, jovens, uma circunferência bastante achatada, para ficar fácil de nós visualizarmos as propostas que eu irei mostrar aqui. Mas, na prática, a elipse, que é a órbita da Terra, ela é quase uma circunferência. Ela é bem pouco achatada, tá bom? Ela é quase isso aqui, ó, quase uma circunferência perfeita. Então, Copérnico não teve análise matemática suficiente para perceber que era uma elipse. Kepler, depois de 9 anos olhando para aqueles dados, conseguiu chegar a essa conclusão, que não era uma circunferência perfeita, que havia uma diferença aí e que era uma elipse, tá bom? Mas eu vou fazer ela bem achatadinha assim, ó, porque fica mais fácil de nós entendermos. Então, jovens, simples assim. Só isso. Primeira lei, lei das órbitas. As órbitas dos planetas ao redor do Sol são elípticas. Simples assim. Beleza? Só isso. E aí, jovens, Kepler pega e fala que as órbitas não são perfeitamente circulares, são elípticas. Você deve estar se perguntando, putz, mas quando Copérnico mudou o sistema proposto por Ptolomeu, a igreja ficou chateada,
tentou, ameaçou ele negou tudo que tinha feito para não ir preso, para não correr o risco de ser condenado à morte. E Kepler, o que a igreja fez com Kepler? Olha só que doideira, jovens. Já haviam ocorrido algumas revoluções, algumas guerras, os protestantes já haviam feito algumas manifestações, eles tinham ganhado espaço, e Kepler, ele acreditava em Deus e era protestante. Então, ele não estava sob influência da Igreja Católica. Tanto que ele pôde trabalhar com os dados de Tycho Brahe, escreveu o que ele estava chegando de conclusão, sem sofrer as ameaças da igreja. Obviamente que tudo que ele fez e escreveu chegou até a igreja não ficou nada contente com aquilo, mas ela não tinha essa influência sobre ele, porque ele estava em território protestante. Tá bom? Então, essa foi a conclusão que Kepler chegou depois de algumas análises, conhecida como a primeira lei. Outra relação importantíssima, jovens, ficou conhecida como a segunda lei de Kepler, que é a lei das áreas. Vamos lá. O que Kepler descobriu com essa lei das áreas? Olha só, jovens, pensem comigo. Eu vou fazer o desenho da órbita com vocês aqui, porque fica mais fácil da gente entender. Tá? Vou pegar bem no meio. Tá aí. Então, vamos supor que o Sol está aqui. Ó. O Sol está em um dos focos. Tá? Ele não está bem no centro da elipse. Ele está deslocado um pouco ao lado. Professor, o que é o foco de uma elipse? O foco, jovens, de uma elipse, ele é um ponto que eu vou mostrar para vocês aqui o que é, depois eu vou apagar. Mas na matemática, vocês vão estudar com mais detalhes todas as propriedades das elipses, tá bom? Mas, por exemplo, se eu pego dois riscos a partir do foco até as bordas, a soma dessas duas medidas tem que ser constante. Então, essas duas medidas têm um certo valor. Se eu faço outros dois pontos de análise, eu vou ter o mesmo resultado. Ou seja, para que esse ponto seja o foco, a soma desses dois comprimentos sempre vai dar o mesmo resultado, tá bom? Então, isso só vai acontecer se se esse ponto for o foco. Se ele não for o foco, isso não vai acontecer, tá bom? Então, tem os pontos específicos para isso, que é aproximadamente nessa região aqui, ó, na linha do centro, deslocado um pouquinho para o lado, tanto faz se é para o lado esquerdo ou direito. Mas o que a gente precisa saber é isso, que não está bem no centro, está localizado no foco da elipse. E aí, jovens, pensem o seguinte comigo, vamos pensar no planeta Terra aqui, ó. Vamos supor que o planeta Terra está aqui nesse ponto e ele se movimenta nessa órbita, em algum instante ele passa por esse ponto aqui embaixo. Depois ele está nesse ponto aqui e instantes depois ele se localiza nesse ponto aqui. Não estou fazendo a figura em escala, tá, jovem? Está totalmente fora de escala. O que Kepler percebeu a partir dos dados de Tycho Brahe? Que quando a Terra sai desse ponto e chega nesse outro ponto aqui embaixo, ela varre uma certa área. Vocês concordam comigo? Ó, se eu pego, faz de conta que tem essa linha tracejada azul que prende a Terra ao Sol. Quando eu vou puxando a Terra aqui para baixo, essa linha varre uma área, que é essa área que eu estou fazendo de risquinhos azuis aqui, ó. Ela varre essa área, que eu vou chamar de área 1. A mesma coisa, jovenzinhos, vai acontecer quando nós temos a Terra lá do outro lado desse sistema orbital. Quando ela se move aqui desse ponto inferior até o ponto superior,
ela também varre uma área, que é essa área que eu estou fazendo com riscos azuisinhos aqui também, que eu vou chamar de área 2, beleza? Qual foi a conclusão, jovens, que Kepler chegou? Que quando a área 1 ela era igual à área 2 numericamente, o tempo que o planeta levava para varrer essa área 1 era igual ao tempo que esse planeta levava para varrer essa área 2. Professor, como assim há tempo para varrer? Lembram que eu falei que ele vai percorrendo esse sistema? Eu vou fazer com vocês aqui, ó. Acho que eu consigo demonstrar a ideia aqui, ó. Ó, essa linhazinha tracejada que eu fiz agora, quando ele vai se movimentando, ó, ele varre essa área. A mesma coisa quando eu faço análise desse lado aqui, ó. A linha está aqui, para ele chegar até outro ponto, ó, essa linha tracejada que está subindo, ela varre uma certa área. Então, o tempo que ele leva para varrer a área 1 é igual ao tempo que leva para varrer a área 2, se as áreas forem iguais. Aí Kepler, depois de analisar muito, né, jovens, os dados de Tycho Brahe, ficou pensando, mas bem, o tempo é igual, mas o espaço percorrido é diferente. Pensa, ó, o espaço que o planeta percorre, a linha que o planeta percorre, ó, para varrer a área 1 é maior do que a linha que o planeta percorre para varrer a área 2. Então, se ele vai ter que andar um comprimento maior no mesmo tempo que ele anda um comprimento menor, significa o quê? Que as velocidades vão ser diferentes. Então, Kepler chegou à conclusão que a velocidade orbital ela era diferente de constante, ou seja, ela era uma velocidade variável, tá bom? E aí ele deu nomes para dois pontos dessas órbitas. Eu vou pegar aqui ó, o verdinho e vou escrever aqui, ó, este ponto e esse ponto. O ponto perto do Sol, jovenzinhos, ele chamou de periélio. Por que periélio? O Sol, ele está em combustão, ele é rico em hélio. Então, perto do Sol, perto do hélio, ele chamou de periélio, esse pontinho próximo do Sol. E o mais afastado do Sol, afastado do hélio, ele chamou de afélio. E a conclusão que ele chegou para as velocidades é de que a velocidade dos planetas perto do Sol, no periélio, é maior que a velocidade dos planetas afastados do Sol, no afélio. Ou seja, aqui o planeta passa com uma velocidade grande, chega aqui, a velocidade diminui. Aí quando aproxima, ela aumenta de novo, depois diminui. Quando vai aproximando, aumenta de novo, depois diminui. Ou seja, a velocidade dos planetas ao redor do Sol não é constante. Beleza? Galera, a igreja aqui estava chateadíssima com Kepler, chateadíssima, ela não estava contente, não estava feliz mesmo. Mas Kepler não estava muito preocupado com o que a igreja estava pensando. Beleza? Galera, até aqui. Abram o coraçãozinho de vocês e mandem perguntinhas e questionamentos. Vai lá. Não sei se vocês estão acompanhando comigo pelo livro, mas caso vocês queiram acompanhar pelo livro, o que eu estou falando para vocês aí está na página 122 e 123, primeira e segunda lei de Kepler, tá bom? Vou tirar o chat aqui. Tranquilo, beleza. Jovens, então, para encerrar essa discussão sobre as leis de Kepler, nós vamos falar sobre a terceira lei.
Lei dos períodos, jovenzinhos. Lei dos períodos. Então, qual foi a nova conclusão que Kepler chegou depois de mais análises aos dados de Tycho Brahe? Jovens, tem que tomar um cuidado aqui, porque parece que tudo isso aconteceu de forma muito rápida, né? Mas não. Lembre que depois que Tycho Brahe morreu, Kepler trabalhou 9 anos para chegar à conclusão da primeira lei, que é a lei das órbitas. Mais alguns anos de estudo para ele chegar à conclusão da lei das áreas. E, de novo, mais anos de estudo para chegar à conclusão da lei dos períodos. Então, não é algo que acontece de um dia para o outro. Pode jogar aí 15, 20 anos de estudo para ele chegar a essas conclusões, tá bom? O que Kepler chegou de conclusão, jovenzinhos, foi o seguinte, que se você pegar, por exemplo, o período de um planeta que está orbitando o Sol e elevar ao quadrado e dividir pelo raio médio ao cubo, vai chegar num número que é uma constante. Vamos pensar primeiro aqui, quem que é o período? O que é o período? Período, jovens, é o tempo que o planeta leva para completar uma volta em torno do Sol, ou seja, completar uma volta na órbita. Qual é o período da Terra? Quanto tempo a Terra leva para dar uma volta em torno do Sol? O que é o que nós aqui chamamos de um ano, né? 365 dias aproximadamente. Então, esse é o período da Terra. É o tempo que ela leva para completar uma volta em torno do Sol. O que é o raio médio? Jovens, concordam comigo que a distância de cada ponto da órbita ao Sol, ela muda, não é constante? Porque não é uma circunferência. Se fosse uma circunferência, o raio era constante. Nesse caso, é uma elipse. Então, o raio médio é a soma da distância que vai do centro ao ponto mais próximo e do centro ao ponto mais afastado. Então, nós somamos esses dois valores e dividimos por 2 para ter o raio médio dessa órbita, tá bom? Então, isso vai ser o período e vai ser o raio médio. Se eu pegar esse período e levar ao quadrado e dividir pelo raio médio ao cubo, dá um número. E esse número é o mesmo número para sempre que eu faço essas contas para qualquer planeta que está orbitando o Sol. Por exemplo, se eu pego o período da Terra ao quadrado e divido pelo raio médio ao cubo da Terra, dá o mesmo resultado de eu pegar o período ao quadrado de Marte e dividir pelo raio ao cubo médio de Marte, que é o mesmo resultado de pegar o período de Júpiter ao quadrado e dividir pelo raio médio orbital de Júpiter ao cubo. Ou seja, jovens, Kepler chegou numa relação, ele descobriu uma harmonia entre o movimento dos planetas do nosso sistema solar. Ele conseguia, com essa equação, trocar informações de um planeta com o outro. Já que o resultado precisava ser o mesmo, ele percebeu nessa relação, ele conseguia fazer conclusões sobre o que acontecia em outros planetas do nosso sistema solar. Só que, jovens, eu fico fascinado com essa parte das leis de Kepler. É sensacional. Kepler acreditava que essa relação que ele descobriu, ela era válida apenas para o nosso planeta. E não. Essa regra que Kepler descobriu, essa relação, jovens, ela é válida para todos os planetas do nosso sistema solar. Vocês têm noção, jovens, de quão grandioso é isso? O nosso sistema solar não é só ele que é regido por essa lei, é todo o nosso universo. Então, parem e pensem comigo. Nós temos planetas orbitando o Sol, que é a nossa estrela, que obedecem a essa lei. O nosso sistema solar não está parado no espaço. Ele, dentro da galáxia que nós estamos, que é a Via Láctea, está em movimento, orbitando o centro de um buraco negro, por exemplo, o centro da nossa galáxia. E aí, todos os sistemas
que compõem a nossa galáxia estão orbitando esse centro, obedecendo essa mesma lei. Ou seja, se eu pego o período ao quadrado de uma galáxia e divido pelo seu raio médio orbital ao cubo, eu chego no mesmo resultado para todas essas galáxias. Perdão, para todos esses sistemas. E a nossa galáxia também não está parada no universo, ela orbita outro centro massivo, junto com outras galáxias. Então, o que acontece? Se nós pegarmos essas galáxias que orbitam um certo centro, elas vão ter o mesmo comportamento. Se eu pegar o período ao quadrado dessa galáxia e dividir pelo seu raio médio ao cubo, dá o mesmo resultado. Então, o que Kepler achou que era uma lei só para o nosso sistema solar, na verdade, jovens, é uma lei do nosso universo. Olha que coisa maravilhosa, que coisa sensacional. Só que, tadinho, ele morreu sem saber disso. Essa descoberta ela é bem recente, foi ali nos anos 90 que foi descoberto que essa lei é válida para o universo inteiro, jovens. E hoje, em astronomia, astronáutica, astrofísica, essa relação é usada. Olha que coisa maluca, gente. Essa continha tosca aqui, ó. Um valor ao quadrado dividido por outro valor ao cubo. Essa conta é usada em astronáutica e astrofísica. Qual é o grande problema, galera? Como que eu vou descobrir qual é o período orbital de uma galáxia? Como que eu vou descobrir qual é o raio médio orbital de uma galáxia? É muito difícil fazer isso. Então, os estudos em astrofísica e astronáutica se debruçam em descobrir essas informações. Por quê? Tendo essas informações, nós conseguimos relacionar, jovens, nossa galáxia com outras galáxias. E a gente pode estimar tempo, por exemplo, de viagem de uma galáxia para outra. Então, a gente possa estimar momentos específicos em que seja mais conveniente nós irmos visitar outras galáxias. Tudo bem que nós não temos tecnologia para isso ainda, mas as coisas vão acontecendo em paralelo. Enfim, é algo sensacional, algo magnífico, eu acho, essa descoberta de Kepler, que foi conhecida como a terceira lei. A descoberta de que ela é válida para o universo inteiro é muito recente, mas é simplesmente sensacional. Saber que Kepler, apenas com os dados de Tycho Brahe, conseguiu chegar a essa conclusão sem tecnologia, jovens, fazendo todas as contas na mão, no braço ali mesmo. É muita raça, é muita dedicação àquilo que está sendo feito, certo? Lindo, né, jovens? Eu acho maravilhoso essa discussão sobre as leis de Kepler. E agora, gatinhos, eu abro para os senhores mandarem perguntinhas e questionamentos. Vai lá, está com os senhores agora. Deixa eu ver o chat aqui. Acho que está tranquilo, né? É uma parte bastante teórica, então nós não temos muito cálculo para ficar com dúvida em termos de processo e tudo mais. Então é bastante definição. Beleza? Então, jovens, essas três leis é o que está sendo discutido aí no capítulo 12, tá bom? Então, é 12, né? Isso. Então, nós encerramos o capítulo 12, tá bom? Jovens, para a próxima aula, eu deixei indicado para vocês 2 vídeos, tá? Um vídeo, ele vai fazer uma discussão histórica sobre essas relações das leis de Kepler. Lembra que eu comentei que aconteceram algumas revoluções, algumas guerras, que os protestantes começaram a ganhar espaço. Então, um desses vídeos vai discutir justamente isso. Todo esse processo histórico envolvido. Kepler teve que sair de um lugar, ir para o outro. Vai contar como Kepler morreu, quem veio depois de Kepler, que é o que nós vamos ver na próxima aula, que é Isaac Newton, que chega debulhando, desossando todo mundo, sendo estuplamente sensacional também. Então, ele vai discutir essa parte histórica com vocês, tá bom? O outro vídeo é para quem ficou com alguma dúvida em termos conceituais, ele vai rediscutir as leis de Kepler, vai fazer uma outra abordagem para as leis de Kepler, tá bom? E eu deixei indicado para vocês alguns exercícios.
são bem tranquilinhos também em torno do que nós discutimos hoje sobre as leis de Kepler, tá bom? A minha proposta, jovens, na semana que vem, trabalhar o capítulo 13 com vocês, e aí fazer uma aula apanhadão de exercícios para nós discutirmos os principais exercícios que tem aí no livro, que são aqueles exercícios que é perfil de vestibular e do Enem cobrar quando o assunto é modelos de sistema solar, leis de Kepler e gravitação. Tá bom? Beleza? Então, ó, faltam 4 minutos para encerrar essa aula. Não saiam ainda, hein? Não saiam ainda, que eu preciso fazer um registro importantíssimo aqui, que são dos senhores todos que estão aqui. Aí. Beleza? Então, jovenzinhos, nós vamos encerrando essa aula por aqui. Na próxima, nós vamos conversar via chat pelo Google Sala de Aula, tá bom? Mas se quiserem fazer algum questionamento, só mandar lá pelo chat que eu vou estar online para atender vocês. Tá bom? Jovenzinhos, me dê um tchau bem bonito. Tchau, professor. Tchau, galerinha. Tchau. Até. Tchau, professor. Tchau, jovem.